Imagina só acordar de manhã e o seu dinheiro já não vale quase nada do que valia na noite anterior. Pois é, isso não é roteiro de filme não. Foi a realidade de muita gente aqui no Brasil durante as décadas de 80 e 90. Foi uma época caótica, uma hiperinflação que parecia um verdadeiro pesadelo econômico. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como o país chegou nesse caos e, claro, como conseguiu sair dele. Vamos desvendar essa história juntos. Para a gente ter uma ideia do que era viver com a hiperinflação, é só pensar numa figura, o remarcador de preços. Sabe o que ele fazia? A função desse cara era basicamente uma: correr pelos corredores do supermercado com aquela maquininha de etiqueta, sabe? E ele remarcava tudo, várias vezes no mesmo dia. O resultado? As pessoas, quando viam o remarcador chegando, saíam correndo para pegar os produtos da prateleira antes que o preço mudasse de novo ali na frente delas. Imagina só, era uma loucura. Uma corrida diária contra a perda do valor do próprio dinheiro. E bom, por trás dessa correria toda, os números eram surreais. Vamos lá. Em 1985, a inflação anual já passava dos 230%. 2 anos depois, em 87, mais de 400%. E se prepara, em 1989, um pouco antes do clímax dessa história toda, a inflação bateu quase 1.800%. Era simplesmente impossível planejar qualquer coisa, e guardar dinheiro era a maior besteira que alguém podia fazer. Então, a pergunta que não quer calar é: como é que uma nação que tinha acabado de viver um milagre econômico foi parar uma crise tão, mas tão profunda assim? A resposta, olha, não é nada simples e começa bem antes, numa época de muito otimismo. Acontece que o tal milagre dos anos 70 foi em grande parte bancado com dinheiro de fora. O Brasil pegou muito empréstimo para construir estradas, hidrelétricas, grandes obras. Só que aí veio a crise do petróleo de 1973 e os custos de tudo dispararam. Aquela dívida virou uma bola de neve gigante, forçando o governo a fazer o quê? Imprimir mais dinheiro para pagar as contas. E foi aí que o terreno para a década perdida dos anos 80 foi preparado. O grande vilão dessa história toda tem até nome: inflação inercial. Pensa assim, é como um carro com um acelerador preso no fundo. Os preços não subiam só porque o governo estava descontrolado. Eles subiam por causa de uma espécie de memória da economia. Todo mundo, empresários, trabalhadores, reajustavam os preços e salários com base na inflação do mês passado, já esperando que tudo ia continuar subindo. E isso criava um ciclo que não tinha fim. Na época, existia um debate gigantesco sobre como frear esse motor desgovernado. De um lado, a visão ortodoxa dizia: a culpa é do governo que gasta demais, a solução é cortar tudo, é austeridade. Do outro lado, a visão heterodoxa rebatia: o problema principal é essa inércia, essa memória. A gente só quebra isso com uma terapia de choque, congelando os preços e pronto. E foi essa segunda abordagem, a heterodoxa, que acabou dominando os anos 80. Então, vamos avançar um pouco e ver a série de planos desesperados para tentar curar essa doença da inflação, onde cada novo fracasso só piorava o caos. A década foi praticamente uma sequência de tentativas de choque. Teve o plano cruzado que congelou os preços e gerou uma euforia no começo, mas que acabou com as prateleiras dos mercados vazias. Logo depois veio o plano Bresser, e aí o plano Verão. O roteiro era quase sempre o mesmo. Moeda nova, congelamento, um alívio que durava pouco, e aí a inflação voltava, e voltava com mais força ainda. O problema é que esses planos atacavam só o sintoma, que era o preço subindo, e não a causa real, o descontrole total dos gastos do governo. E a cada fracasso, claro, a desconfiança da população só aumentava. Essa sequência de fracassos acabou abrindo o caminho para a medida mais radical de todas. Com a eleição de Fernando Collor, o primeiro presidente eleito por voto direto em quase 30 anos, veio junto uma promessa: dar um golpe único, certeiro e definitivo na inflação. Um dia, depois da posse, o governo soltou a bomba, o Plano Brasil Novo. Mas ele ficou conhecido mesmo pela sua medida principal: o confisco, ou bloqueio, como preferir, de todo o dinheiro que as pessoas tinham guardado, contas correntes e, principalmente, a caderneta de poupança. Tudo bloqueado por 18 meses. E essa imagem aqui, ela resume perfeitamente o sentimento da época. Não foi uma cirurgia de precisão. Foi um ato violento, desesperado, feito por um governo que parecia não ter a menor noção do estrago que estava causando nas pessoas. O resultado imediato? Pânico. Total. No dia em que os bancos finalmente reabriram, as pessoas correram para lá e deram de cara com o impensável.
As economias de uma vida inteira simplesmente não estavam mais disponíveis. A confusão era geral, ninguém sabia de nada direito e a confiança no sistema foi para o espaço. E essa dor foi sentida de um jeito muito pessoal, muito profundo. A carta desse cidadão, que foi publicada num jornal, mostra bem o tamanho do trauma. Sonhos adiados, projetos de vida destruídos e uma promessa que ecoou pelo país inteiro: poupar nunca mais. Então, esse é o ponto-chave. O Plano Collor não foi só mais uma política econômica que deu errado. Ele foi visto como uma traição. O Estado se virou contra os próprios cidadãos, quebrando o pacto de confiança mais básico que existe. Depois de todo esse trauma e do fracasso do Plano Collor em resolver a inflação, uma nova equipe econômica, já na presidência de Itamar Franco, chegou com uma abordagem totalmente diferente. Chega de choque violento. A ideia agora era uma solução inovadora, pensada, gradual. O Plano Real foi todo construído em etapas, muito bem definidas. Primeiro passo, e o mais importante de todos, arrumar a casa, arrumar as contas do governo. Isso era fundamental para parar com a necessidade de imprimir dinheiro para pagar dívida, ou seja, atacar a raiz do problema. Só depois disso veio o passo mais genial do plano, a criação da URR. E por último, quando a economia já estivesse nos eixos, aí sim viria a nova moeda. A grande sacada do plano, a genialidade mesmo, estava na URV. Ela foi como uma régua estável no meio daquele caos todo. Ao mostrar os preços numa unidade que não perdia valor, ela conseguiu quebrar a memória da inflação na cabeça das pessoas. Todo mundo foi se acostumando com a estabilidade antes mesmo do real existir de verdade. Foi uma espécie de desintoxicação mental da economia. E o resultado? Bom, o gráfico não mente. Foi um sucesso imediato espetacular. A inflação, que lá em 1989 beirava os 1.800% ao ano, caiu para cerca de 22% em 1995. Aquele monstro da hiperinflação tinha sido finalmente domado. Acabavam ali décadas de instabilidade. O plano funcionou, mas as cicatrizes ficaram e são profundas. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta fundamental. Afinal, qual é o verdadeiro preço da estabilidade? E mais importante, como é que uma nação inteira reconstrói a confiança depois que o próprio Estado se tornou a maior ameaça à segurança das pessoas?